Olá, alunos. Vamos para nosso encerramento aí da nosso trimestre. E eu vou destacar apenas alguns pontos para orientar vocês nos estudos aí desse trimestre, bem tranquilo, né, essa discussão sobre política econômica, mas deem muita atenção para algumas especificidades de cada governo aí que a gente trabalhou. Mas eu vou aí destacar alguns pontos principais para a gente poder orientar os estudos aí, finalizando o nosso ano. Primeiramente, eu queria que você abordassem e estudassem a questão da diferença das teorias econômicas, principalmente entre o keynesianismo e o neoliberalismo, né? Passei um videozinho lá sobre a luta do século, Keynes versus Hayek, lá um rap lá, bem legal para vocês entenderem quais são as direções dessas duas teorias econômicas, né? A gente pega o keynesianismo com a intervenção do Estado na economia, né? Injeção de recursos do Estado na economia, o controle sobre o processo econômico, visando a criação de um ciclo virtuoso na economia, em que a população é empoderada financeiramente, demanda produtos da indústria, a indústria produz e também ela produzindo ela gera riqueza, gera emprego, você cria um ciclo virtuoso aí na economia. Só que esse ciclo é limitado, como nós vimos aí dentro da teoria econômica, porque chega um momento que a população tem que pagar a conta, e aí a demanda cai, a indústria tem que demitir, e aí vem o neoliberalismo como uma teoria para poder contrapor as ideias keynesianas, né? Então, o neoliberalismo, principalmente na figura do Hayek, que a gente destacou, né? Mas aí você tem o von Mises, você tem o Milton Friedman, que são variáveis aí, mas a ideia, o tronco central, ele permanece, que é o quê? A não intervenção do Estado na economia, um Estado mínimo que não participa da economia. Porque a economia passa por um processo de autorregulação. Essa autorregulação pressupõe o quê? O Estado apenas guardião da legislação, da segurança, do mínimo possível de políticas sociais, deixando para a iniciativa privada prover todo o restante necessário. Então, o Estado não tem que prover saúde, o Estado não tem que prover educação, isso é da iniciativa privada, né? Isso tem que gerar riquezas. Então, o Estado não deve intervir. O Estado, sendo o mínimo, ele vai desonerar a economia, ou seja, não a política fiscal ela vai ser menos pesada. O Estado ele tem um controle mínimo na flutuação monetária também, no câmbio, né, da circulação financeira. Então, a política neoliberal ela tende o quê? A deixar que é uma autorregulação do Estado e somente, uma autorregulação da economia, desculpa, e somente aqueles setores são mais competitivos, empresas que estão preparadas, tanto para competir financeiramente quanto em qualidade de produtos, que vão sobreviver. Então, essa é a ideia, né? Que o mais forte sobreviva. Então, essas questões que eu queria tratar com vocês aí da teoria econômica. Então, são algumas pinceladinhas que vocês têm que estar analisando aí dentro do material disponibilizado e outras pesquisas via web. A gente tem que entender um pouquinho sobre a diferença entre o keynesianismo e o neoliberalismo. E a gente pegou essas duas teorias e viu como que isso esteve no nosso cenário brasileiro. Então, a gente começou com a análise da política econômica no Brasil desde o governo Sarney, que aí nós estamos, que é a chamada Nova República, com o fim dos governos militares. Então, em 1985 até os dias atuais, a gente tem a chamada Nova República, e a política econômica do governo Sarney, ela começa como reflexo dos governos militares, e no sentido de que a década de 80 ela absorve alguns problemas econômicos das décadas anteriores, principalmente relacionado à hiperinflação e endividamento do Estado, principalmente a dívida externa. Então, você tem um contexto de dívida externa, você tem um contexto de hiperinflação, em que a inflação chega a 1000% ao ano, então é uma perca de poder de compra muito grande da população. Então, o governo emitiu vários planos para tentar, como principal objetivo, conter a hiperinflação e o empobrecimento da população extremamente pobre. Na década de 80, a gente tem, basicamente, a gente não tem classe média, a gente tem duas classes. Seria aqueles que têm dinheiro, que às vezes nem seriam ricos da forma como a gente entende hoje, e os pobres, né? Então, você tem dentro dos pobres, os pobres e os miseráveis. Então, a desigualdade social na década de 80 era muito grande. Isso fez com que o governo Sarney tentasse resolver esse problema e não conseguiu. E fez com que a esquerda, nesse período, as propostas aí socialistas, ela adquirissem uma ressonância muito grande na sociedade. E é por isso que Lula surge como principal candidato aí
nas eleições de 1989, mas nós temos uma articulação, então, elite econômica, né, os industriais, e com medo de implantar um socialismo no Brasil, a mídia como um todo, né? E aí você tem uma articulação desses setores, e você tem a vitória de Fernando Collor, que entra no governo com uma proposta neoliberal, certo? De privatizações, e ele toca em frente essas ideias, de caçar privilégios também, né? Que ele é chamado Caçador de Marajás, que é um slogan da campanha dele. E aí ele, com a abertura comercial, abertura para capital externo, isso fez com que a economia passasse a ser modernizada, mas, por outro lado, isso teve um impacto muito grande na indústria nacional, quebrou várias empresas nacionais, e houve um descontentamento da elite industrial nacional com o Collor, ele perde a base no governo, e por conta de um escândalo de campanha, de Caixa 2, de um carro, né, de uma Elba na época, ele acaba sendo gatilho para um processo político. Como eu sempre digo, vou falar no caso da Dilma também, o impeachment ele é um processo político, não é apenas jurídico. A questão jurídica é apenas o gatilho. Então, teve o gatilho jurídico para iniciar o processo, depois ele é político totalmente. Mesmo que não tenha fundamento jurídico, não importa. A legitimidade da democracia está na representação política e a crise de governabilidade, ela geralmente gera um impedimento ao impeachment, como nós conhecemos. Então, Collor, ele é impeachmentado, não consegue conter a inflação, ele tem um descontentamento geral da população que ele retém as poupanças, né, o confisco das poupanças, da elite industrial, enfim, um contexto extremamente turbulento na política econômica. Tem Itamar Franco, é o vice de Collor, assume para tentar resolver o problema da inflação, que era o grande calcanhar de Aquiles aí do Brasil naquele período, né, a perda do poder de compra, a pobreza da população, e também frear o avanço do Lula de novo para a eleição, porque Collor não consegue resolver, Lula surge como a principal figura para a eleição de 1994. E aí Itamar Franco, ele pega e monta estratégias, né, principalmente com o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, para poder criar um plano, tem até um filme sobre isso, sobre o Plano Real, né, que eles se isolaram para tentar criar um plano para poder conter principalmente o problema da inflação e ter uma moeda mais forte no país. Então, o que acontece? O Fernando Henrique implanta, né, dentro do governo Itamar, o Plano Real. O Plano Real, ele, né, primeiro começa com a Unidade Real de Valor, o URV, aí passa para o Real. Quando o Real ele é implantado, é uma reviravolta. O Plano Real é um divisor de águas na política econômica do Brasil. Existe o antes do Plano Real e o depois do Plano Real. Antes do Plano Real, hiperinflação, empobrecimento geral da população. Depois do Plano Real, tive uma melhora muito grande na vida das pessoas. A desigualdade diminui, as políticas econômicas são mais estruturadas depois do Plano Real. As políticas sociais também adquirem uma outra conotação, porque a gente está pós-Constituição, então a Constituição prevê várias políticas sociais. Então, a vida da população, em geral, melhora muito a partir do Plano Real. Então, a gente tem o Plano Real como divisor de águas, Fernando Henrique eleito e reeleito em cima do Plano Real, para vocês verem a importância que esse plano teve dentro da economia e dentro da vida política e social no Brasil como um todo. Só que o governo Fernando Henrique ele entra em desgaste, também com a proposta aí linkada no neoliberalismo, com a abertura de mercado, privatizações das estatais. Então, o governo Fernando Henrique tem esse misto aí de controle econômico, mas também de liberdade econômica. E aí a gente tem, dentro do governo Fernando Henrique, um desgaste por conta de movimentos sociais também, de avanço da esquerda, movimento por moradia, movimento por terra. A popularidade dele cai, porque a inflação ela começa a subir, as políticas sociais não atendem tudo aquilo que era a demanda que existia na época. E aí, o setor empresarial também insatisfeito por conta das aberturas comerciais, com o dólar, como o dólar estava muito fraco na época, né, R$1, no começo era R$1 equivaleria a $1, então o dólar depois foi subindo, mas ainda estava muito fraco. Então, as indústrias nacionais não conseguiam competir com produtos, principalmente dos Estados Unidos e da China e da Europa. Então, isso causou problemas internos, compra de ações aqui das empresas e indústrias brasileiras. Então, teve todo esse desgaste, Fernando Henrique. E aí surge a figura do Lula, mais uma vez, que ele participou de todas as eleições desde 1989, na eleição de 2002,
Fernando Henrique ganha em 94 e 98. Em 2002, Lula assume, né, ganha a eleição com a proposta de conciliação. Ele fez ter uma carta aberta ao povo brasileiro dizendo que não ia implantar o socialismo nem o comunismo no Brasil. Coloca como seu vice um empresário do setor industrial reconhecido, que é o José de Alencar. Então, ele faz um governo de meio, a gente fala assim, ele era vermelho, ficou rosinha no governo dele. Então, Lula assume com a proposta aí, já diferente do Fernando Henrique, que é uma proposta muito mais de intervenção do Estado na economia. Então, cria o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo injeta dinheiro na economia, abre empréstimo, reduz impostos, e a população entra num ciclo de consumo aí de 2 mandatos, de 10 anos, pelo menos. Os 2 governos do Lula, iniciado em 2003, e o outro governo dele também iniciado em 2007. Então, dentro do governo Lula, por isso que ele é um presidente aclamado para a população, porque houve um consumo nunca visto na história do país. Então, o brasileiro consumiu muito. O Estado proveu a economia muito, mas isso teve um custo. Que custo foi esse? É o custo do keynesianismo. O Estado se endividou de forma exorbitante, chegando à 3ª maior dívida interna do mundo. A população parou de comprar, chegou no momento que teve que pagar as contas, pagar a dívida, pagar o financiamento da casa, então a indústria produz menos, e aí você começa o desemprego e entra numa crise. Então, Dilma ainda assume a presidência aí, com tarefas, ainda o Estado injetando dinheiro na economia, com o PAC 2, com as obras das Olimpíadas, da Copa do Mundo do Brasil. Então, Dilma assume o governo. Aí nós tivemos a eleição de 2002, que o Lula ganha. Depois tivemos a eleição de 2006, que o Lula ganha. Em 2010, a Dilma assume. E assume com essas questões para poder resolver. Copa do Mundo, Olimpíada, injetar dinheiro na economia e fazer a economia girar. Só que chegou a um momento que ficou extremamente difícil, né? Chegou num momento realmente em que não foi possível segurar o endividamento do Estado, o endividamento das pessoas, e entra uma nova crise de governabilidade aí no segundo governo Dilma. Né? O primeiro governo ainda passa, ainda com uma herança do governo Lula. O segundo governo Dilma tem uma crise de governabilidade e é impeachmentada também. Certo? Então, ela tem insatisfação dos setores, a inflação volta a subir, uma crise econômica e política muito grande. Ela, por uma questão, um gatilho jurídico, chamado de pedalados fiscais, depois viram que nem era um motivo jurídico suficiente, mas já estava feito o processo, ela foi impedida e assume o vice Michel Temer. Temer assume com a missão de quê? De reduzir os gastos do Estado e controlar a inflação, que estava começando a crescer no final do governo Dilma. Por quê? Porque estava produzindo muito pouco, a demanda da população ainda estava crescente, e aí nós temos um problema econômico muito grande nessa época. E a missão do Temer é conter os gastos do Estado. Ele faz a PEC do teto, o governo tem um teto de gasto por 20 anos, não pode subir de acordo com o crescimento do PIB, né? Então só pode crescer aquilo que é passível de contabilizar para o PIB, e controlar a inflação. Como que o Temer controlou a inflação? Reduzindo o consumo, aumentou os juros, reduziu o consumo, equilibrou com a demanda, então você tem uma inflação controlada. Então o Temer faz esse meio de campo aí, e a partir de um descontentamento com todo esse processo anterior, e com uma proposta diferente de governo, né? E na economia, tanto nas pautas mais conservadoras, assume Bolsonaro. Então, Bolsonaro assume em 2018 com essa pauta de liberalização da economia e também com a pauta de ser conservador em questões políticas, do combate à corrupção, porque vinha da Operação Lava Jato nesse contexto. Então, Bolsonaro assume com essa proposta. E dentro do governo Bolsonaro, daí a gente vê uma lacuna por conta da pandemia do coronavírus. Então, era a proposta liberalizante de poder enxugar a máquina pública, reduzir o número de ministérios, reduzir o gasto público, transformar o Estado em um Estado mínimo, que não estivesse intervindo na economia. A gente viu que com o coronavírus acabou que o governo teve que intervir na economia, dar ajuda, fazer um pacote fiscal por conta de todo esse contexto que está acontecendo aí, de problemas econômicos, desemprego e pobreza aumentando. Então, o governo passou a ter que ter uma ação maior. Então, a proposta neoliberal acabou sendo suspensa
a não ser em pautas como redução de gasto do Estado ou alguma outra privatização, mas a questão da intervenção do Estado na economia acabou tendo que acontecer por conta desse contexto. Então, a gente vê tudo isso, e aí, né, com um ponto de interrogação, o que vai surgir após esse período de pandemia como resultado e reflexo na nossa economia. Beleza? Bons estudos para vocês, boa avaliação. Desejo a todos aí um ótimo final de ano, né? Deus nos abençoe aí, que tudo isso passe, que o ano próximo aí de 2021 seja um ano de muitas bênçãos para todos nós, ok? Então, um grande abraço, fiquem na paz.